Isso remete à frase do Lula, famosa, né, sobre a democracia ser relativa. Pô, eu ia fazer essa pergunta para você, você já antecipou. Que droga. Então fala pra gente. Olha, o Einstein tinha uma frase que ele dizia o seguinte: tem duas coisas que duas coisas que eu acho que são infinitas. O Einstein dizia: o universo e a estupidez. O universo eu tenho dúvida se é infinito ou não. Agora, a estupidez. Esse pessoal que fica criticando o Lula por causa dessa frase é de uma estupidez infinita. Eu nunca vi tanta estupidez junta. Eu, eu começo respondendo o seguinte: quando você fala se a democracia é relativa ou não, eu começo perguntando o que é democracia. A primeira resposta que você tem que me dar, se você for um sujeito pensante, que tem dois neurônios funcionando, etc. e tal, você vai falar: depende do que você entende por democracia. Para eu definir o que é democracia. O que você entende por democracia? Ora, só essa pergunta, o que você entende por democracia, já demonstra que a democracia é relativa. É relativa a quê? Aquilo que eu entendo por democracia. Então vamos pegar assim. Não, democracia é o direito da população escolher o seu representante a cada X anos. Ah, é? Então os Estados Unidos não são uma democracia, certo? Como assim? Ué, em 2016, quem ganhou as eleições no voto popular? A Hillary Clinton. Ela ganhou com 4 milhões de votos a mais do que o Trump. E quem foi eleito? O Trump. Ué, como é que você explica essa mágica? Porque nos Estados Unidos não se respeita a democracia. Porque Eles dizem que é por questão do colégio eleitoral, o aquela colégio coisa. eleitoral foi criado no contexto escravista para impedir que você tivesse dentro das instituições dos Estados Unidos qualquer maneira de colocar em questão o regime escravista. Então, eles queriam criar uma cúpula, um super eleitor, que é o eleitor representado pelo colégio eleitoral, que é o cara que vai garantir a continuidade do sistema. Então, a origem do voto eleitoral lá nos Estados Unidos é uma origem escravista. Ou então você vai falar, não, a democracia é o direito que tem todos os cidadãos de ter acesso à educação, à saúde. Então, de novo, os Estados Unidos são uma democracia? Você tem mais de 40 milhões de pessoas passando fome oficialmente, que depende do food stamp. Fora aquelas outros milhões de pessoas que dependem de Rotary, de Lions e o cacete. Ou então vamos para a Europa. Democracia e liberdade de expressão. Ah, é? Na Alemanha não tem liberdade de expressão, tem censura. O Estado censura a imprensa na maior. Na Alemanha, hoje, se você convocar uma manifestação hoje em defesa da Palestina, você vai preso por antissemitismo, porque os caras conseguiram passar essa lei na Alemanha. E por aí vai. Então, não, a democracia é o respeito aos direitos individuais das pessoas. Ah, é? Então, a Margaret Thatcher é completamente antidemocrática, porque ela foi a primeira a falar que não existem sociedades, o que existe são interesses privados e indivíduos privados, seus interesses e suas famílias, que é a fundação do neoliberalismo. Então, meu amigo, aonde no mundo tem democracia? Eu quero que alguém. A rigor Só não falar tem em aqui, nenhum lugar do só mundo. falar que no Brasil tem democracia? No Brasil não tem democracia. Como é que você vai chamar de democracia um país que assassina 60 mil jovens negros nas periferias das grandes cidades cada ano? E isso não é estatística do Arbex, isso é uma estatística da ONU. O Brasil promove o genocídio da juventude negra entre 14 anos e 30 anos de idade nas periferias das grandes cidades. E isso há décadas que funciona dessa forma. Como é que você vai chamar de democracia um país como o Brasil, em que 10% mais ou menos das pessoas, da população, consegue ler um livro e extrair sentido do livro que leu? Como é que você vai chamar isso de democracia? Não existe, meu amigo. Não existe. Então eu queria que algum desses palhaços que ficaram enchendo o saco do Lula aí por causa dessa declaração me explicasse aonde tem democracia no mundo, se eles conseguirem. Inclusive no Brasil. Então, o que houve no Brasil não é que a eleição de 2013 assegurou democracia, coisa nenhuma. O Brasil está muito longe da democracia. O que acontece é que você tem um movimento vasto pela democracia no Brasil, que é o movimento PT. Esse movimento é colocado numa camisa de força pela elite brasileira que quer destruir esse movimento. E a prova de que ela quer destruir esse movimento é que ela fez o impeachment da Dilma e ela botou Lula na cadeia.
Então, ela não consegue destruir esse movimento, embora ela tente de todas as formas. E o que existe no Brasil é uma tensão permanente entre o Estado brasileiro, que é reacionário, escravista, antidemocrático, fascistoide, etc. e tal, e esse movimento da sociedade brasileira, que vai contra o Estado. Então, é uma situação bem complexa, porém, eu não concordo, por outro lado, eu nem concordo que o Brasil é uma democracia, porque não é, e nem concordo com a afirmação, que eu também acho estúpida, de que metade dos brasileiros apoiam o Bolsonaro, o que é completamente estúpido e insustentável. Porque aí a pergunta que eu faço é, como é que um país que elegeu Lula 5 vezes para a presidência da República, 5 vezes, como é que esse país é metade bolsonarista? Alguém me explique esse milagre dos peixes aí, por favor. Porque o Lula foi eleito em 2002, quando ele era ainda da oposição, foi reeleito sendo presidente e elegeu 2 vezes a Dilma. E depois só não foi eleito mais uma vez porque estava preso por uma fraude. Quer dizer, como é que um país que elege 5 vezes o Lula, você pode dizer que metade do país é bolsonarista? Isso é uma estupidez. Não é, você sempre diz aqui que... Isso é um negócio, não tem cabimento nenhum isso daí. É uma demência isso daí. Então, eu repito, o que existe no país é um Estado... Tem um professor que já faleceu, infelizmente, um grande professor da USP, chamado Istvan Jankso, em que o trabalho de vida dele foi mostrar que no Brasil o Estado se construiu contra a nação brasileira. O Estado contra a nação. É o grande trabalho, a grande reflexão que ele faz. Que as elites que controlaram o Estado jamais se identificaram com a nação brasileira e, ao contrário, todas as instituições de Estado são contra a nação brasileira. Ele publicou um livro sobre isso? O Ariano Suassuna recupera Machado de Assis, o grande Ariano Suassuna, ele recupera o Machado de Assis, quando o Machado de Assis dizia que no Brasil você tem 2 países. O país oficial, que é o país das instituições, o Brasil europeu, o Brasil... o Brasil branco. O Brasil cheiroso. O Brasil cheiroso. O Brasil que se acha sério. E você tem um Brasil real. E o Brasil real é o povão. Esses dois Brasis, meu amigo, eles não têm como se conciliar um com o outro. Não tem como, porque não tem maneira. Porque o Brasil oficial é contra o Brasil real. Na minha opinião, o grande emblema do Brasil oficial contra o Brasil real, o grande acontecimento que mostra isso na sua plenitude, na sua maior clareza, na sua maior transparência, é o massacre de Canudos.